Começando mais um Give Talks, nosso 15º programa. Do meu lado, mais uma vez, o Laerte. Dá boas-vindas pro pessoal, Laerte. E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso 15º podcast. Muito feliz aí com o resultado, agora também na Jovem Pan. Na Jovem Pan, desejar um bom dia, né, para quem tá ouvindo a gente na rádio também, vai ser pela manhã aí também. Um bom dia para você que tá ouvindo a gente, que espero que o seu dia seja muito bom e produtivo. Muito bem. Vamos apresentar nosso convidado de hoje. Tem muita coisa para falar aqui, eu até estudei bastante. Ele se formou em medicina veterinária, chegou a fazer mestrado, chegou a fazer doutorado, porém aí os caminhos da vida jogou ele pro meio acadêmico. Foi diretor, reitor, hoje é executivo de redes e parcerias, tudo pela Unifeob. E além disso, também ele tem um papel na Semesp, diretor de relações institucionais. Fora isso, é conselheiro em algumas organizações, a gente vai falar de tudo. Seja muito bem-vindo, João Otávio Bastos. Muito obrigado pela presença aqui no podcast. Obrigado, Dudu. Obrigado, Laerte. E estreando na Jovem Pan, né? Então, a todos os ouvintes aí da Jovem Pan também, bom dia. E para todos, muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Vamos começar. Eu expliquei pro João como é que a gente faz. Mas aqui. Você falou o que eu faço, não quem eu sou, né? Eu vou falar quem eu sou, pode ser? Por favor. Ó, São Paulino, que é uma boa qualidade. Ótimo de se citar. Momento péssimo, mas ótimo de se citar. Não, tamo no tri mundial ainda, mas vamos conviver com essa história há muito tempo ainda. Graças a Deus. Sou pai de 3 filhos, 3 meninas. 3 meninas não, né? 3 mulheres, né? A Gabriela, a Carolina e a Manuela. Uma advogada, outra administradora e a outra entrando na faculdade. Casado com a Luciana, aquariano, são-joanense. É esse quem eu sou, né? Um apaixonado pelo mundo rural, fui fazer veterinária, mas como você disse, a gente não planeja. Aliás, Dudu, tudo que vocês planejaram, eu tenho certeza que não vai dar certo, tá, gente? Essa é uma coisa que a vida vai ensinando a gente. Pode planejar, não é que vai dar errado, mas não vai dar do jeito que você planejou, porque a vida tem cheio de atalhos, né? Que a gente nem sempre consegue prever. Então eu sempre gostei do mundo rural, tinha certeza, bem novinho, eu sabia que queria fazer medicina veterinária. Sabia, tinha convicção disso. Eu lembro do meu avô falando, mas você vai ser médico de bicho? Eu falei, vou, é isso que eu quero. Como se fosse menos, sabe? Mas eu tinha isso muito claro para mim e fui estudar no Rio de Janeiro, depois voltei e fui trabalhar no Mato Grosso, fui trabalhar em vários lugares. E como você disse, aí o ano que eu me formei, criou o curso de veterinária aqui na Unifeob. Foi exatamente o mesmo ano. E uns 2 anos depois, o curso estava em implementação e tal, precisando de gente, me chamaram, e aí eu fui picado pela mosquinha da academia, e aí eu não saí mais. Fui fazer mestrado, doutorado, fui me qualificar no meio acadêmico, mas aí depois eu fui para o lado administrativo, e aí me picou de novo, porque aí você consegue ver como as tuas ações impactam as pessoas. Isso é que me cativou. Né? Como é que você consegue mudar a vida das pessoas de forma de dar oportunidade para elas. E aí eu fui fazer um monte de coisa, entre elas ser reitor da Unifeob, trabalhar no Semesp, na BRUC, eu fui presidente da BRUC, que é uma associação das instituições comunitárias, que abrange todas as instituições confessionais, não confessionais do Brasil. Enfim, esse mundo acadêmico me cativou e aí eu acabei largando um pouco o modo rural, sabe? Mas devagarzinho eu tô me reencontrando de novo as minhas origens. João, uma coisa, eu tenho certeza que o podcast tem muita gente que vai te conhecer, obviamente, aqui você tem uma história muito bonita aqui em São João, e a ideia nossa é justamente trazer para quem te conhece, às vezes de maneira superficial, ou conhece o João da Unifeob, conhecer como é que foi o Unifeob já virou meu sobrenome, né? Conhecer um pouco da trajetória do João. Você falou um pouco da sua relação com a sua família, do campo também, que te levou a fazer veterinária. Queria saber como é que foi esse período depois, ali onde você já tinha feito mestrado, já estava meio definido, assim, vou fazer isso. Como é que foi essa chegada do convite para entrar nesse meio universitário? Como é que foi esse período, assim, da sua vida? Conta pra gente. Então, quando eu, eu formei em 87, foi o ano que começou aqui, em 92, 91, 92, me chamaram para dar aula lá no então recém-criado curso de veterinária. E aí eu me envolvi e acabei virando diretor do curso. E eu estava fazendo mestrado, depois eu fui fazer doutorado. Mestrado eu fiz na USP e doutorado eu estava fazendo na Unicamp. E aí, isso foi em 98. Eu fazia na Engenharia de Alimentos da Unicamp.
E aí eu arrumei uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, fazer o que eu chamo de doutorado de sanduíche, né? Que você começa aqui, faz um período lá, depois volta para concluir aqui. E minhas filhas eram novinhas, tinha aí na sua faixa de 5 a 7 anos. E eu falei, puta, uma baita oportunidade de eu viver fora, ter uma experiência legal para elas também, que depois que passa um pouco aí tem mais resistência, mas nessa idade ia. E foi em 99, e aí houve um problema administrativo na Unifeob, um problema interno, que as pessoas lá me convidaram, falaram, você não quer assumir? Não era no centro universitário, era tudo faculdades isoladas, eram 4 faculdades ainda. Você não quer assumir a direção da fundação? Você está no sangue, foi teu avô que ajudou a criar, sua família esteve sempre envolvida com isso. E eu, puta, numa escolha difícil, porque eu tinha ido já para os Estados Unidos, já tinha acertado o orientador, tinha vindo lugar para morar. Era meu sonho, sabe? E isso eu me devo ainda. Depois eu nunca mais tive essa chance de ir, mas ainda vou. Uma hora a gente volta a falar disso. Mas aí eu tive que fazer uma escolha entre dar sequência a uma obra que a minha família ajudou a fazer ou ir para o meio acadêmico e fazer meu doutorado nos Estados Unidos. Foi uma escolha difícil, mas como tudo na vida eu não me arrependo, sabe? Acho que eu faria de novo a mesma escolha se fosse possível. E aí que eu entrei de cabeça nisso, sabe? Aí depois aí me envolvi, aí teve a expansão, viramos centro universitário, expandimos, criamos novos cursos. E aí eu falo que é sempre uma maquininha de moer carne, sabe? Porque você entra, é difícil você sair. Não porque não quer, porque apaixona-se por isso. E aí eu só saí agora, né? Na pandemia, quando terminou meu segundo mandato, que eu fiquei 8 anos, o estatuto não permite ter mais de uma recondução, fiquei 4 fora, fiquei mais 8, e agora eu terminei e não pretendo voltar a essa cadeira, não, quero fazer outras coisas. E aí uma das minhas coisas que eu estou reconstruindo é me pagando aquela morada no exterior que eu não fiz. Então o meu plano é o ano que vem, se as coisas deixarem, se a Covid deixar, se as coisas saírem como está, passar uma temporada fora, estudando, fazendo outras coisas, sabe? Eu me devo isso, digamos assim, eu quero voltar. Então foi um momento assim de uma ruptura, de uma crise, e que me falaram assim, João, assume aqui porque você tem legitimidade para fazer isso. E eu me sentia muito inseguro. É difícil, é muito inseguro. Eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha? Em 99, eu tinha 32 anos. Não, 34 anos. Mas eu não era aquilo que eu estava planejando, sabe? Muito, muito jovem. Não, mas a minha cabeça era outra, sabe, Dudu? Minha cabeça estava para lá, cara, eu quero fazer isso, eu quero acadêmico, eu gosto disso. Morar fora, ter experiência de outra cultura, de outro idioma, de outro hábito. Mas aí resolvi fazer e acho que eu fiz acertado. Você comentou uma coisa que o Carioca também comentou quando veio aqui, sobre essa picada que acontece com quem entra no meio acadêmico, que nunca mais sai, assim, e acaba se apaixonando, cria meio que uma relação, assim, meio que deve ser difícil de até explicar. Mas eu queria que você tentasse, assim, pelo menos, o que faz gerar essa paixão? Sei lá, ver o resultado que isso gera? O que é? Assim? O resultado está nas pessoas, sabe? Quando você, por exemplo, a época do ano que eu mais gostava, não gosto, é agora o final do ano, quando tinha cerimônias de colação de grau. Putz, aquilo para mim era... Agora eu tinha todos aqueles perrengues que sempre tem, aquele aborrecimento que sempre tem. No final do ano, quando eu vi o depoimento dos alunos, e principalmente dos pais, falei, putz, valeu a pena tudo. Tudo valeu a pena. Então é isso, é a transformação da vida das pessoas. A educação ainda é o meio mais... que a sociedade encontra de fazer a mobilidade social. A gente vive no Brasil um país muito desigual. A gente tem problema sério de produtividade, a gente tem problema sério de mobilidade, tem a síndrome a maldição do CEP. A maldição do CEP é que quando você nasce num lugar extremamente pobre, com vizinhança pobre, a chance de você prosperar demora 7 gerações. Isso é uma loucura. Quer dizer, 7 gerações, se tudo der certo. A média, né? Tem gente que nunca chega e tem gente que chega antes. Tem uns fora da curva. Agora, a educação pode pegar esse atalho. Né? Como é que você, através dos seus méritos, do seu esforço, você consegue prosperar num Brasil que é muito desigual. A gente sabe disso. Então, as pessoas que criaram a Unifeob, eu estou falando da Unifeob porque de lá que eu vivi, mas isso você pode extrapolar para qualquer instituição de ensino,
eles criaram com esse objetivo de oferecer oportunidade para as pessoas. Então eu me sinto muito realizado de pegar esse propósito e levar adiante, de ajudar a perenizar a instituição, de ajudar a que esse lugar seja um lugar de oportunidade para milhares de pessoas que passaram por lá, milhares. E assim, a vida dessas pessoas melhorou? Certamente melhorou. Não apenas na questão econômica, financeira, mas de cidadania, de saber pensar, de saber não ser boi de boiada, de ter raciocínio próprio, de ser autocrítico. E, gente, essa questão da educação, ela é um marco fundamental, porque ela influi não apenas na pessoa, mas nas gerações que vêm a partir dela. A gente sabe que os índices de melhor aproveitamento escolar das crianças têm mais a ver com o índice de escolaridade dos pais. Quanto maior o índice de escolaridade dos pais, maior o desempenho das crianças, por causa do meio ambiente, por causa de saber ler, do letramento, tudo. Então, quando você muda a vida de alguém, você muda a vida da família dessa pessoa nas gerações seguintes. E é isso que transforma um país. Um país, como eu disse, desigual. E mais do que isso, a gente tem um país que, se a gente não fizer uma aposta, e pode parecer lugar comum ficar falando isso, mas a gente tem que fazer uma aposta na educação. O Brasil tem índices de produtividade, ou seja, quanto é que um trabalhador brasileiro rende, é cerca de 5 vezes a menos do que um trabalhador médio americano, norte-americano. E o brasileiro não é incapaz, do ponto de vista físico. Então, o problema está na intelectualidade. O problema não como ele nasce, é assim, a oportunidade. Então, você tem 3 grandes pilares de produtividade de um país. Só para abrir um parênteses rápido. A infraestrutura, né, que a gente está bem capengando, mas vamos indo mais ou menos. O ambiente de negócio, burocracia, fiscalização, questões tributárias, questões jurídicas e a educação. Vamos falar desse, que eu acho que é o principal. Cada ano que um trabalhador os países da OCDE, os países ricos, tem a mais de escolaridade, aumenta $15 mil o PIB daquele país. Cada ano. Então, imagina o conjunto das pessoas, cada ano que uma pessoa estuda mais, aumenta $15 mil o PIB. No Brasil, a cada ano que um brasileiro estuda mais, aumenta a escolaridade de um ano, aumenta em $500. Aí você fala, como assim? Um aumenta 15 mil, o outro aumenta 500. E aí a gente começa a entrar num outro buraco. Não é só a quantidade de anos que a pessoa passa na escola, é a qualidade do estudo. Então, às vezes a gente vê gente formada no ensino médio, ou mesmo no ensino superior, que não tem entendimento, mal consegue interpretar um texto, mal consegue ter noção e interpretar aquilo que está lendo, não consegue ser autocrítico na questão da realidade do entorno dela. Então tem uma questão de massificar a escola, ou seja, dar mais escolaridade, e tem a questão do conteúdo, do que a gente está ensinando. E a gente está numa armadilha muito grande, de que a gente não consegue desvencilhar disso, que a gente ainda usa, claro que quando eu generalizo assim tem as exceções, a ideia é caricaturar para chamar atenção. A gente ainda usa as questões conceituais de conteudista que foi no início do século passado. O que era? É adestrar. Né? Então eu preciso formar gente. A escola, do jeito que ela é hoje, ela vem de 2 grandes fontes. Do exército, né, do exército prussiano, que na época que era a Alemanha, que assim, eu preciso de gente que seja adestrada e obediente. A escola faz isso. Todo mundo sentadinho, obediente. E depois da Revolução Industrial, na Inglaterra, eu preciso de gente adestrada e obediente. Esse modelo se perpetuou até agora. E hoje não faz mais sentido você ser adestrado e obediente. Eu quero que você seja inovador, eu quero que você seja disruptivo, quero que você pense ideias novas. Mas como é que eu faço isso dando decoreba? Ensinando você apenas a decorar a fórmula e não te ajudando a pensar para que serve aquela fórmula, para que eu estou aprendendo isso, qual o significado disso. Então, vocês perceberam como eu falar de educação, eu me empolgo e vou pegar a ladeira abaixo. É isso mesmo. Comecei já a viajar aqui e refletir, porque a gente fala assim, poxa, o problema da educação está ali na base ali. Mas você já começou a falar que o problema também está ali nas pessoas com mais idade, que tem uma formação, e isso
reflete na educação dos filhos. Sim. Poxa, é tanta... na verdade, existe uma coisa que eu acho que... eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando na minha época de escola, né? Quando eu era pequenininho lá, que às vezes ficava de recuperação, a cinta comia, porque você vai repetir de ano. E hoje, hoje parece que nas escolas públicas não tem essa, né? As crianças... Acho que por isso que chega no final ali e não conseguem interpretar um texto. Acho que isso foi uma decadência, foi um retrocesso para a nossa educação. A gente tem que tomar cuidado para não fazer leituras muito segmentadas, que é o seguinte, o problema da educação não está na questão da não reprovação. Porque quando o problema é mais embaixo. Quando você não reprova um estudante, não significa que você está dando... porque é por ciclo, né? Não é por ano. Sim. Então, quando você não retém o aluno naquele ciclo, porque um dos maiores índices de evasão da molecada do ensino na educação básica é a repetência. Então, se eu tenho a minha turminha, eu tenho meus coleguinhas, e eu não decorei lá a forma de Bhaskara lá, do raiz quadrada e tal, eu falei, cara, você está reprovado. Obviamente que eu estou sintetizando e fazendo uma coisa muito resumida. Essa reprovação, provavelmente esse cara não vai se recuperar, porque é o seguinte, passei um ano tentando te ensinar de um jeito, e aí você não aprendeu. O não aprender é mais grave para o professor do que para o aluno. Quem deveria repetir de ano é o professor, não o aluno. Ué. Eu concordo. Se eu estou lá fazendo isso, você não aprendeu, o problema é de quem é, cara pálida. E aí eu faço assim, bom, então você não atingiu aqui, eu vou refazer tudo de novo. Mas que negócio maluco, você não deu certo uma vez, você vai fazer de novo. O problema não está em fazer de novo, o problema está em fazer diferente. Aquele aluninho lá, é claro que tem, o cara vem, a maioria das vezes, num lugar que tem deficiência nutricional, que tem deficiência familiar, que mora mal, que sabe, essa é a realidade do nosso povão. E aí você vai fazer ele repetir tudo de novo, a troco de quê? Aí um cara vai ficar 3 anos fazendo o 4º ano, no 5º ano o cara vai embora. Vai embora, porque não conhece mais ninguém, não tem mais vontade de ir para lá. Um abraço. Então o índice de evasão nosso é altíssimo. Agora, a palavra que você usou aí, ela tem razão, é a decadência. Não exatamente por causa da reprovação, mas o sistema educacional está ruindo. Porque a gente, de novo, aí aqui a ideia não é entrar em nenhum governo, nada disso. Não, sim. Mas o Estado brasileiro, vamos falar em Estado brasileiro, o Estado brasileiro até hoje não deu a devida importância para a educação. E a gente fica repetindo isso como um mantra, sabe? Precisa, mas a gente não consegue fazer isso. Tem questão corporativista, tem questões de não colocar isso como algo prioritário. Pode parecer um problema muito complexo, mas não é. É mais vontade política. E não é tão caro assim, do seu ponto de vista de orçamento. Agora, você me pergunta qual é a fórmula mágica para isso? Né? Eu não sei. Mas talvez passe por um processo primeiro, de você poder remunerar muito bem o professor, de você poder mandar o professor embora. Né? Tem gente que tem absenteísmo, não vai. E essa política burra de estabilidade de emprego para quem é funcionário público, independente do que se faça, cara, o cara não é bom, tem que mandar embora. Sinto muito. Um abraço. Colocar os melhores professores nas piores escolas, e hoje a gente faz ao contrário. As escolas boas, os professores bons vão para lá. Não, ao contrário. Se a escola está ruim, eu preciso de lá as melhores cabeças para lá. Então inverte, e remunera melhor o professor que vai lá encarar isso. Ou seja, obviamente que é muito simplista falar isso, né? Pode parecer que eu tenho a varinha de condão, mas é papo de boteco, né? Ô, João, você levantou, eu já comentei em outros podcasts já sobre esse assunto, eu tive um professor que ele até escreveu um livro que chama Ensinar Verbo Transitivo. E ele falou o seguinte, que ele fala sobre a responsabilidade do professor. Que falou assim, eu ensinei, mas eles não aprenderam. Opa, se eles não aprenderam foi porque você não ensinou. Exatamente. Então, e às vezes é lógico que tem os desafios. Tem hora que aquele aluno também é difícil, né? Mas eu acho que assim, aquele professor que se vê desafiado por aquela situação... E, poxa, ele tem que ser valorizado também, né? Então, é uma via de mão dupla. E remunerado. E remunerado, isso, com certeza. Eu queria fazer uma perguntinha. Tem muito, eu acho que a ver com as situações que a gente como pessoa parte, que a gente estava comentando agora, de situações de vivências das pessoas. E eu acho que tem muito também do que você estava falando, não vai ser a palavra meio errada para usar, mas desse método também ainda meio clichê da educação, que ainda também... Parece que às vezes fica uma coisa meio maçante, que a gente estava comentando. A pergunta que eu queria fazer, eu vi que você já fez alguns cursos no exterior, foi para fora tentar aprender um pouco disso.
A pergunta que eu te faço, João, é qual a importância da gente olhar para esses métodos de fora, sabe? Essas vivências de fora e também tirar um pouco isso da teoria e tentar trazer, assim, para cá. Porque a gente vê coisas muito legais acontecendo. Você falou dos Estados Unidos, eles têm um jeito diferente, né, de educar. Como que você vê isso, assim? A importância da gente olhar, ver o que é produtivo e de fato de trazer para cá, assim. De perto ninguém é normal, né? Já dizia Caetano. Então, assim, em todo lugar você tem acertos e erros. E acho que o mundo evolui copiando as coisas. Copiando e adaptando, copiando e adaptando. Não precisa ficar reinventando a roda toda hora, entendeu? Cara, o que tá dando certo lá? O que a gente pode aproveitar e lá trazer? Copiar mesmo, esse é o verbo. E tá tudo certo. Não tem problema. Não foram vocês que criaram o podcast. Sim. E alguém criou. Vocês pegaram, aperfeiçoaram, trouxeram para a realidade nossa aqui e vambora. Show de bola. É isso. Então não tenha vergonha em falar isso. Reproduzir o que dá certo. Exatamente, na realidade nossa. Então, assim, tem coisas fantásticas para ser copiadas, não apenas lá fora, mas aqui dentro, inclusive. Tem muitas ações sobre isso. Mas eu acho que alguns entraves são, primeiro, medo do desconhecido. E aí o ser humano é complicado. E ainda mais em grupo, e ainda mais quanto mais idade tiver. Ele vai ficando mais reticente e vai ficando mais acomodado. Então qualquer mudança, ela é bem-vinda desde que não seja comigo, sabe? Sabe, tem uma charginha que fala, quem gosta de mudança, todo mundo erga a mão. Agora, quem quer mudar, ninguém erga a mão. Então, assim, a mudança é bom nos outros, né? Com a gente, não, eu tô bem aqui. Então, essa questão da mudança, eu vou só dar 2 passinhos para trás, depois eu volto na pergunta do... uma vez eu ouvi uma pessoa falar isso, eu não sei se foi em algum curso, alguma viagem, alguma coisa assim, mas isso depois ficou mais corriqueiro no meu dia a dia. Ele falava assim, eu contrato as pessoas pelos que elas sabem e demito pelo que elas fazem. Traduzindo o seguinte, cara, não importa o que você sabe, importa quem você é. Porque o que você sabe, primeiro, você pode aprender. Segundo, vai ficar desatualizado muito rápido, viu, cara? Porque você aprendeu na faculdade, já não tem menor sentido mais. Então nós temos que fazer que as pessoas sejam, que tenham atitudes, que tenham valores e principalmente que tenham curiosidade. Para mim esse é o ponto fundamental. Aprender, ir atrás. Não ter vergonha de errar, não ter vergonha de começar de novo. E o nosso sistema educacional é muito amarrado por causa disso, porque as avaliações, elas se prendem muito mais à questão da memorização, a questão da quantidade de horas de sala de aula. Quem disse que o aluno ficar 4, 5, 6 horas na sala de aula é melhor? Talvez, se ele ficasse menos tempo em sala de aula e mais tempo tentando aplicar aquilo que ele aprendeu, pudesse ser mais significativo. Eu tenho certeza que quando você tem alguma emoção junto, eu me lembro muito bem onde eu estava quando o Senna morreu. Eu me lembro muito bem onde eu estava quando as Torres Gêmeas dos Estados Unidos foram atacadas. Eu me lembro muito bem onde eu estava quando eu recebi a notícia da morte do meu pai. São situações, eu estou trazendo para o dia a dia, situações em que a emoção está envolvida. Alegres ou tristes. Quando você tem um fato que gera muita emoção a você não esquece. Você não esquece. Pro bem, pro mal, qualquer coisa. Agora, quando você tem algo que tem muito conteúdo, que tem muita prestar atenção, mas você não tem emoção ligado, cara, você deleta. O cérebro é inteligente demais. Ele não fica acumulando tranqueira, entendeu? Por que eu estou falando disso de emoção? Porque quando você der para um aluno, quer seja de 5 anos ou de 50 anos, um estudo que tem emoção, que tem significado, que o cara vê na mão na massa, eu fiz isso e deu isso, olha que legal, aquilo nunca mais você vai esquecer. Que nunca mais você vai jogar fora. Então a educação nossa precisa disso, Dudu, que tenha significado, entendeu? Não é, desculpa a expressão, não é hora bunda na carteira. Sabe? E aí vou mais além ainda. Hoje eu gostaria que contratasse um profissional que fosse criativo, que fosse interrogador, curioso, que fizesse coisas e errasse, consertasse, que tivesse coragem de fazer as coisas. Aonde eu acho isso? Nas crianças. Pensa uma criança aprender a andar, que coragem que ela tem. Pensa numa criança que pergunta tudo na época do porquê. Ela aprende um idioma em 2 anos sem sotaque, ou seja, onde você estiver. Ela não sabe falar português. Ela aprende. E ela interroga, e ela tenta e erra e faz de novo. Aqui está na criança. E depois no adulto,
eu tenho adulto medroso, inseguro, sem vontade de mudar, acha que perguntar é sinal de ignorância, acha que errar é sinal de fracasso. Acha que sabe tudo. Acha que sabe tudo. E no meio disso está a escola. Ou seja, a gente transformou uma criança que tinha todas as qualidades que eu quero hoje num adulto que não preciso mais. Ou seja, o sistema educacional, além de não ajudar, atrapalha. Eu já nasci assim. Aí a gente transformou num cara que tem medo, tem insegurança, que não quer mudar. E eu acho que um dos piores defeitos, se eu posso falar de defeito, né? Mas assim, é essa questão do medo da mudança, do medo de perguntar, da falta de curiosidade. A pessoa acha que sabe, ela fala que sabe tudo, mas por dentro ela não sabe. Ela sabe que não sabe. Ela sabe que não sabe. O eu sei tudo é uma barreira de insegurança, né? Aí o cara acha que perguntar. Então, a escola, em vez de estimular o Joãozinho, a Mariazinha lá a responder, eles tinham que estimular eles a perguntar. Você sabe que... Você já leu... Já ouviu falar do Napoleão Hill? Já li coisa dele. Tem um livro aqui meio polêmico lá que é Mais Esperto... Como é que é? Mais Esperto que o Diabo, acho que é. Esse eu não li. Eu li uma ele fala... como enriquecer. Não, mas ele entra numa polêmica ali que ele fala o seguinte, que a escola e a igreja desconstrói o ser humano e realmente é bem nessa linha que cria medo que, assim, que as pessoas que conseguem... lógico, mas não, eu falo assim, não é que é pesado de falar que é escola, a igreja e tal, mas acho que são algumas maneiras, métodos que são utilizados que acabam sendo isso. Tudo que gera opressão. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Você falou, são métodos muito antigos que são usados perpetuados até hoje. Não, e a gente pega o cristianismo, por exemplo, que nem eu gosto muito de Bíblia também, por exemplo, a casa da mulher que ia ser apedrejada lá, né? Fala, adulterou essa mulher aqui e tal, e vão apedrejar essa mulher aqui, e, né, falando de religião e tal. Aí ele pegou, começou a dizer assim, tá, ele falou assim, viu, primeiro que não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. Puta, ele já desconstruiu tudo ali na hora. E eu acho muito legal essa visão, e ainda mais vindo de uma pessoa do profissional da educação, trazendo isso eu fico muito feliz, né? Eu até vejo assim, eu acho que hoje até essa acessibilidade da educação superior que as universidades têm trazido, essa facilidade dos cursos, querendo ou não, acaba contribuindo um pouquinho para melhorar um pouco a nossa educação. Claro. Né? Então, eu queria até falar justamente disso, assim, porque parece que ao mesmo tempo que... Porque eu vou contar a minha história pessoal mesmo, assim, ao mesmo tempo que a escola, o ensino fundamental, me deixava desse jeito que você estava falando, ansioso, meio, sabe, esse sentimento ruim. Na universidade foi meio que o contrário. Você ainda tem alguns clichês, você tem a parte de reprodução, que tem que ter também, tá ok? Mas é feito de um outro jeito, assim. Qual que você acha que é o papel da universidade até de quebrar um pouco com esses padrões que são criados, assim? Você acha que a universidade tem esse potencial? Tem, né, obviamente, mas eu queria ouvir de você, né? De fazer o jovem se descobrir de fato, assim, sabe? Profissionalmente, emocionalmente, assim, qual o papel que ela assume, ainda mais na fase da vida que é, né? Dos 18, por aí, né? Eu acho que você tem vou falar quais são os desafios para que isso aconteça de forma menos acelerada do que a gente gostaria. Tem tido mudanças, vou falar quais são, para mim, os desafios maiores. Primeiro, é uma questão do mindset mesmo, do jeito de pensar de todo mundo, do estudante e do professor, do ambiente universitário. Uma vez nós falamos assim, cara, para que serve nota? Para que serve nota? O que mede nota? Vou dar um exemplo, assim, que o Beto, que é o atual reitor da Unifop, sempre dá esse exemplo, que eu gosto muito de usar. Imagine que você vai fazer um curso para ser piloto de avião. E a média na escola normalmente é 7. Pra você passar. Vamos admitir que seja 7. Então, você tem 3 provas usado no simulador. Né? Você tem decolagem, voo de cruzeiro e aterrissagem. Então, você tirou 10 para decolar, 10 para voo de cruzeiro e tirou 1 para aterrissar. Então, você somou 21, a média é 7, você passou de ano. Você monta nesse avião, não? Porque o cara tira 1 para aterrissar? Por nada, Claro que né? não. Claro que não. Claro que é um exemplo bem chulo, mas para as pessoas Mas entenderem. é bom para entender mesmo. Claro, quer dizer, a média é burra. A média é burra. Então, ao invés de nota, eu tinha que dizer o seguinte, você está apto para exercer essa profissão ou não? Você está apto para ser piloto, cara. Pode ir embora. Eu monto no avião com você. E vou confiar que você é um bom piloto.
Quando você vai instituir isso no âmbito da universidade, você tem uma desconfiança enorme dos estudantes, porque o cara quer ver, porque isso já vem lá de trás, o cara quer ver o xizinho que ele errou, porque professor, o senhor me reprovou por 0,1. Sabe, é um jeito de pensar muito, muito, muito consolidado, que é difícil quebrar. Então eu não estou te reprovando por 0,1, estou te reprovando que você vai derrubar o avião. É esse o problema. Você vai derrubar uma ponte, você vai matar alguém, você vai condenar um injustiçado. Muita responsabilidade. Cada um na sua especialidade, mas é o seguinte, você não está apto para exercer essa profissão. E a culpa não é dele, a culpa é da instituição. Porque a partir do momento que ele fez a matrícula, ele tem que sair bom profissional. Então a gente tem que rever tudo isso. E para o professor, muitas vezes, eu estou generalizando sempre, perde um pouquinho o poderzinho, sabe? Tem um poderzinho do professor, tipo assim, aquele ali tá assim, ele vai ter que falar comigo. Porque tá comigo, tá coisa. Já. Perde. Tá na minha mão. Então, assim, é todo um jogo de interesses, de mapa mental, e que é difícil mudar. Então tem que ser um pouquinho de cada vez. Então, você colocar cada vez, diminuir mais o peso das provas, aumentar mais a questão da participação, da apresentação em equipe, de como é que eu construo uma solução e não decoro. Cara, você faz uma ponte para mim, eu preciso atravessar esse rio. O jeito que você vai fazer essa ponte, o problema é seu, velho. A ponte não pode cair, só isso. Se você fizer de madeira, concreto, arame, não sei o que, tá tudo certo. O desafio é esse. Então, o mundo precisa mais de gente que dê soluções do que decore as coisas. A gente precisa mais do que... Vou entrar num outro assunto aqui, a gente vai abrindo porta, depois a gente tenta fechar. Tem uma questão de que essa economia 4.0, da digitalização, vocês estão num ambiente desse absolutamente digital, e na academia isso é uma pergunta muito recorrente, tipo assim, então a máquina vai substituir o homem? Para atividades em que você faça algo recorrente, repetitivo, mecânico, e com repetição, cara, óbvio que vai transmitir. Ele é muito mais eficiente que você. Eu não preciso de alguém que fique lendo bula fazer, até, por exemplo, advogado. Um computador hoje, o Watson da IBM, faz uma petição muito melhor do que um advogado, mas muito melhor do que um advogado. Vai pegar jurisprudência, cita aqui, pega caso, tudo inteligente artificial. Muito melhor. Um computador para interpretar um diagnóstico por imagem na área médica, mas é muito legal. Agora, quando você junta as duas coisas, a sensibilidade do homem, que, por incrível que pareça, o ser humano vai ter que ser cada vez mais ser humano. É meio estranho falar isso, mas é. Então, para dirigir um carro, talvez eu não precise de gente. Para dirigir um avião, talvez eu não vou precisar de gente. Agora, para me falar assim, o que você está sentindo, qual é o melhor lugar para você ir, te acolher, identificar qual é o problema. Talvez a máquina seja boa para solucionar o problema. Por isso que é o gancho que eu queria pegar na questão da solução do problema. Talvez a máquina seja fantástica para solucionar um problema. Mas para saber qual é o problema de fato, qual é a origem do problema, aí eu acho que a sensibilidade humana, a empatia, a intuição, sabe? Algo que diz respeito a gente, que não tem respeito à máquina. Isso é insubstituível. Então talvez algumas profissões vão mudar, outras vão desaparecer, mas centenas de outras vão ser criadas, né? de convívio, né? De cuidador, de gente que tem empatia para conversar com as pessoas. Então a gente vai... o medo é que a gente vai ter mais tempo livre de não fazer coisas repetitivas e não saber o que fazer com esse tempo. Eu acho que esse é o medo das pessoas. Tá? Em vez de eu trabalhar 8 horas por dia todo dia, eu vou precisar trabalhar 1. E aí, cara? Nossa, como é que eu vou ficar comigo mesmo? O Carioca falou muito disso. De respeito das máquinas também, a vantagem do ser humano é justamente essa, né? É saber identificar dores, sabe? Exatamente. É a parte que a máquina não faz. Você quer colocar o... Só voltando, uma coisa que eu tive hoje até uma reunião com uma escola local aqui, tá falando sobre a questão de inovar na escola, mas ele bate num negócio que eu acho que é um ponto que o João aqui, super inovador. Pô, por que não modifica a faculdade? Mas ele falou assim, pô, a delegacia de ser engessada. Tem que ter as horas para cumprir, tem que ter as notas, tem que comprovar. Então, assim, às vezes não é porque a escola, a instituição não quer inovar. Ela tá travada, às vezes, por causa de um órgão que fiscaliza. Tem duas coisas, Laerte. Tem assim, isso é meia verdade. É meia verdade, porque, de fato, o sistema nosso... O Brasil é muito burocrático.
O ambiente de negócio, a sociedade brasileira, eu estou falando do Brasil porque a gente vive aqui, Sim, obviamente claro. que isso tem em muitos outros lugares. A gente precisa no cartório assinar na frente do cara para falar que o C é o C. É isso. O sistema de cartorário que a gente tem é assim, né? É um país fiscalizatório, que sempre tem alguém fiscalizando alguém, e o que é pior, não funciona. Porque se funcionasse, se não houvesse mazelas, não houvesse corrupção, fraude, não houvesse fraude, não houvesse tudo isso, cara, tudo bem. A gente perde um tempo fiscalizando, mas as coisas estão ok. Não, nada, não resolve nada. A gente só gasta tempo e energia correndo atrás do rabo, fiscalizando para as coisas derem errado do mesmo jeito. Então, se ao invés disso as coisas fossem baseadas na confiança e na gestão da consequência, cara, eu vou confiar em você. Nada me diz que você vai fazer alguma coisa de errado para mim. Eu não preciso ficar desconfiado de você. Mas se você pisar na bola, cara, você vai ter consequência. Essa é a lógica. É confiança e consequência. Uhum. No nosso aqui, a gente não tem confiança e quando dá merda, não tem consequência. Não acontece nada. Né? A não ser pros coitadinhos, mas... Bom, voltando à questão educacional. Então, é verdade que existe um problema burocrático, burro, do seu ponto de vista de cobrar procedimentos antiquados, que muitas vezes não tem nada a ver com o aluno, ou seja, eu fico cobrando a média, presença, uniforme, a quantidade de horas, a quantidade de dias letivos, que não tem nada a ver com qualidade. Tem a ver com burocracia, tem a ver com padrões estabelecidos que ninguém vai olhar para ver se aquilo está dando certo ou não. Isso é verdade. Por outro lado, tem muita coisa que dá para fazer, que às vezes a gente se esconde no biombo da burocracia, entendeu? Assim, dá para você inovar muito, apesar desse sistema não ser muito amigável para isso. Então, o que muitas vezes acontece é que a gente coloca o biombo da burocracia, o biombo da legalidade, para se furtar a fazer algumas coisas que podem dar certo, podem dar errado. Agora, se der errado, não tem problema. Corrige e vai de novo. Você não fazer nada é que já deu errado. Então, é meia verdade nesse sentido. De fato, tem um ambiente hostil, né, que te cobra coisa. As instituições de ensino, hoje as maiores, têm um escritório de contabilidade interno. Olha a quantidade, não nada contra os contadores, mas assim, o sistema nosso é tão burocratizado, é tão amarrado, que você precisa ter um departamento de gente para você pagar. Né? É a quantidade de gente que você paga para você pagar. Você tem que ter um escritório de advocacia, full time com você. Não, de novo, nada contra advogados, a família está repleta deles, mas e aí a gente desfoca a energia daquilo que é o nosso core, que é a sala de aula, que é a interação aluno-professor, que é o ensino-aprendizado. Esse é o nosso core, mas a gente tem tantas outras coisas para tomar conta que a gente acaba tendo que dividir. Então, eu vou emendar como inovar num ambiente hostil como esse. Dá uma dica para quem... Essa escola não é ensino superior, não. É fundamental. Mas como inovar num ambiente hostil como esse, uma situação dessa? Puxa, aonde que eu posso inovar? De que forma? Você tem alguma dica, alguma coisa? Não tenho dica, mas eu tenho algumas ideias. Alguns parâmetros, pelo menos, princípios. A primeira coisa é o seguinte, um dos piores lugares para aprender é dentro da escola, né? Cara, você vai todo dia pro mesmo lugar, Ruim, né? vê a mesma coisa, o mesmo ambiente, e acha que ali só vai ser criativo. Então, primeira coisa, dá para tirar esses alunos da sala de aula alguns dias, pelo menos, ir num parque, ir num campo de futebol. Falar sobre cultura. Falar sobre cultura, ou ensinar física através de jogando bola. Como é que a bola anda da física? A questão da ação, reação, da inércia, não sei o que. Na bola. Ou no papagaio, ensinar a lei da gravidade dando uma bicuda com a bola para cima. Por que ela volta? Por que a bola volta? Por que ela não deu um chute para ela não vai embora? Estou caricaturando. Mas sair da mesmice. Sair do dia a dia. Claro que tem escolas que têm condição, tem escolas que não têm condição. De novo, aí vou voltar na questão da infraestrutura. Tem escola que não tem internet, velho. Nós estamos no 2021, indo para 2022. Tem escola que não tem internet. E algumas escolas que eu fui visitar em São Paulo, porque eu fazia parte do Conselho Estadual de Educação, ia visitar, não tinha escola. Essa pandemia foi um desastre para essas pessoas, viu? A gente está aqui em São João, as escolinhas da Arrumadinha, São João é privilegiada nisso, tem internet, as escolas particulares, homeschool, com professor online, de modo síncrono, lá
Em São Paulo. Você imagina esses grotões aí que acontece. Não tinha internet. Aí tinha um lugar que tinha internet. Eu falei, escuta, mas por que você não libera a internet para os alunos? Porque senão nós vamos ficar no celular. Bom, a tua aula é uma merda. Porque o aluno prefere ficar no celular do que prestar atenção em você. Então por que você não usa o celular para dar aula para o teu aluno? Por que você não pega alguns programas do celular e fala assim, cara, vamos... Então, você sabe como é que é feito isso? E é um outro ponto, né? Hoje a gente está ficando muito para trás em termos de Brasil, porque não só estamos perdendo a corrida para o letramento formal, mas estamos perdendo a corrida para o letramento digital. As pessoas não têm ideia do que é um aplicativo, elas usam a internet para rede social e... acho que só isso. Só. Você não precisa ser um programador, cara. Não preciso ter um desenvolvedor de front-end, back-end. Eu não preciso saber disso, mas eu preciso ter o letramento digital. Eu preciso saber de onde vem aquilo lá. Para eu saber se pode ser fake news, para eu saber se aquilo é uma fofoca, para eu saber se aquilo é verdade ou não, para eu saber se eu estou dando dados para alguém fazer mau uso. A nossa população é muito ignorante com relação a isso. Muito, muito, muito. E é por quê? Porque a gente está ainda lá atrás em termos de infraestrutura. Mas eu acredito que, até você falou um negócio, eu tô lembrando aqui, que você falou sobre a questão da característica profissional que você procura para contratar. Eu acho que vai estar alinhado com o professor também, né? Que é despertar curiosidade, criatividade, que às vezes nem sempre tem a infraestrutura e os recursos necessários, mas se ele conseguir fazer isso, ele consegue às vezes inovar dentro do ambiente. Encantar. Às vezes, Vou dar 2 exemplos para você. Um bom, que é o Zeferino Vaz. Eu me lembro muito dessa história, quando eu fiz doutorado na Unicamp. Zeferino Vaz foi o médico que foi o criador da Unicamp. E a primeira aula da medicina, lá o curso que ele levou, ele foi dar em cima de uma caixa de maçã, debaixo de uma árvore. Isso pode ser fantasiado, mas é mais ou menos por aí. Não é inventado, não. Pode ser aumentado só. A gente aumenta um pouco. Mas ele perguntava assim, o que é necessário para fazer uma faculdade? Ele falou, em primeiro lugar, professor. Em segundo, professor. E em terceiro, professor. O resto é supérfluo. Ou seja, neurônio. Você precisa de neurônio. Se você tiver um ambiente legal como esse, ótimo. Se você não tiver, se o professor for bom, tá tudo certo. É melhor investir nele do que investir em ambiente. Uhum. E a outra coisa, o reverso disso, voltando naquela pergunta que você fez há pouco, na questão do ambiente legal, como é que isso atrapalha. Hoje, por exemplo, se você ser contratado numa instituição de ensino, eu preciso ter pós-graduação. Aonde que está escrito que pós-graduação me ajuda alguma coisa para dar aula? Cara, é o contrário. Olha eu falando aqui contra a profissão. Sabe por que é o contrário? Porque é o seguinte, quando eu fiz mestrado, eu vou pegar o meu exemplo para não falar dos outros. Quando eu fiz medicina veterinária, eu sabia não, eu estudei pelo menos, de rato, camundongo até elefante. Esse é o que eu estudei. Então eu sabia um pouquinho de muita coisa. Eu era um generalista. Aí eu fui fazer especialização. Aí eu fui pegar nutrição de bovino. Então, desse amplo aspecto que eu tinha, eu diminuí. Aí depois fui fazer mestrado. Aí era nutrição e confinamento de boi. Aí eu fiz assim. Aí eu fui fazer doutorado, que era a qualidade da carne daquele boi para o ser humano. Eu fiz assim. Se eu tivesse ido para os Estados Unidos, eu ia fazer mais assim. Ou seja, eu quero alguém assim para pegar os alunos. Para esse cara aqui, ó, pro afunilado, talvez eu precise dele para fazer pesquisa. Cara, eu estou precisando pesquisar isso, a molécula do Spark, do Covid, deu uma mutação. Eu preciso de um grupo de especialistas para ver se essa vacina vai pegar ou não vai, que nós vamos fazer. Especialista fazer isso. Agora, quando eu chego um calouro entrando na faculdade, cara, eu preciso de alguém que saiba de tudo um pouco, que mostre a vida para eles, que mostre o mundo, que desperte curiosidade. E não que feche. E não que olhe o mundo pelo buraco da fechadura. E aí as instituições são obrigadas a contratar mestre e doutor para dar aula. Tá errado. Eu tinha que contratar mestre e doutor para fazer pesquisa. Um professor bom pode ser um doutor. Uma coisa não elimina a outra. Mas, via de regra, elimina, porque você vai afunilando. Então eu queria pegar o Mark Zuckerberg para dar uma aula sobre mídia digital. O Mark Zuckerberg, ele abandonou não a universidade? Quem abandonou foi o Bill Gates, né? A maioria desses caras abandonaram. Não, por quê? Porque a faculdade bloqueava eles. A
Cara, eu vou ficar olhando, eu sei mais que eles, cara, o que eu tô fazendo aqui? Então eu queria pegar, sei lá, um Leonardo da Vinci, que não era nada, para falar sobre curiosidades. Eu queria contratar o cara 5 minutos. Não, aqui eu tenho que contratar ele 40 horas e o cara tem que ter doutorado, pós-graduação. Você tá vendo como é que engessa? Então eu poderia chamar vocês lá, o Laerte, do vão lá, que vocês vão ensinar comunicação, comunicação para os alunos. Prática, sei lá. Comunicação na prática para os alunos do direito. Os caras vão precisar arguir, cara. Sim. Né? Você pode saber muito, se você não souber falar, na prática você não sabe. E quem sabe, mas não faz, é igual quem não sabe. Na prática é essa. Agora não posso. Porque eu posso, sei lá, fazer uma palestra, mas não posso contratar como professor, porque você tem que ter a pós-graduação, porque você tem que ser especialista para dar aula. Tá errado. O Brasil é um dos poucos países, poucos não, mas é um dos países que tem muita pesquisa, tem pouquíssima pesquisa fora das universidades. Você conta no dedo, ó, Petrobras, Embrapa, sabe? Estou nem conseguindo falar a terceira aqui, mas certamente tem. Então, a pesquisa no Brasil, ela é feita dentro da universidade. Então, você mistura pesquisador com professor. E aí você acha que uma coisa tem a ver com a outra. Então, para você ser professor, você tem que ter pós-graduação. Não. Para eu ser professor, eu tenho que ser um bom professor. E para ser pesquisador, pode ser que eu precise de um doutorado. Porque eu vou fazer rede, porque eu vou estudar mais coisas focadas. E aí, esse é um exemplo de como é que a legislação atrapalha, ao invés de ajudar. Não estou falando para não fazer pós-graduação. Eu fiz, claro. Eu fiz e acho que quanto mais escolaridade, como eu falamos no início do programa, quanto mais escolaridade, melhor. Mas a gente confunde as coisas, sabe? Então, assim... Mas entendi esse ponto de vista. Para falar dessa questão da inovação que você trouxe da escola de educação básica, uma das coisas é quebrar algumas regras, sabe? Para fazer tudo certinho. Quem não transgredir não inova. Não precisa fazer coisa ilegal, mas tem que transgredir. Hoje eu não vou dar aula aqui nessa sala de aula, velho. Eu vou dar aula lá no pátio. Já muda até, cria emoção. Isso. Aonde você falou que melhora a assimilação. Até se der treta entre os aluninhos é bom, que tem emoção, entendeu? E são os professores que marcam, né? São os que fazem diferente, né? Os que ficam... Que trabalham a emoção, cara. Sim, é esse. Sim. É Pô, esse. eu lembro de um professor, nossa, meu, tava aquela bagunça na sala de aula, que não parava de falar, não parava de falar. Aí do nada assim ele pegou e... meu coração, tem um ataque cardíaco. Aí todo mundo ficou quieto assim, ele falou assim, nossa, o professor morreu aqui. Eu falei, não, só fingi pra vocês. Me marcou. Você nunca mais esquece disso. Não esquece. E aula de geografia. Porque você ficou, ó. Eu falei assim, pô, que Se matamos o professor. E ele foi muito assim, convincente, ele caiu mesmo, cara. E ele era um senhorzinho assim, eu falei, meu Deus, o homem morreu de parto. Uma vez eu lembrando, lá no Aqui José, o seu Hélio Borges, nossa, como eu tenho saudade dele. Ele levou um esqueleto, mas de verdade, não era maquete. E assim, era osso. Cara, eu pegava aquilo lá, e aí a partir daquele eu comecei a adorar a biologia. Talvez é lá que eu tenha decidido fazer veterinário. Então, cara. Tá vendo? Por causa de uma disrupção dessa. Cara, vou levar um esqueleto hoje na sala, a escola te manda internar, entendeu? Não, porque tem legislação. Como é que você... Sim. Então, se você não transgredir, você não inova. Tem que transgredir. Perfeito. Queria, João, dando continuidade na cronologia que a gente gosta de fazer aqui, meio que para o pessoal também entender um pouquinho da sua carreira. A gente começou lá atrás e abriu umas janelas. Não, mas a ideia é isso mesmo. Agora, voltando aí, João, eu queria falar do seu processo de transição, como de diretor para reitor. Dá pra ver que você é um cara muito motivado, um cara que acredita muito na educação, né, que acredita muito na educação do nosso país. Quero saber o que te motivou a falar, não, agora eu vou para esse novo desafio, e falar também um pouquinho das diferenças de um cargo para o outro e como é que foi essa nova responsabilidade na sua vida. No primeiro mandato, isso, lá em 99 ou 92? 99. 92 foi de diretor, né? Do curso. Depois 99 para 2000 até 2007, na aí FEOB. 2012 e até 2020, Não foi 2000, foi no final de 99, então 2000 a 2008, depois 12 até 20. Isso. Nesse primeiro mandato aí, o que te levou a falar, não, eu vou assumir isso, porque deve ser uma bronca, assim. No primeiro mandato eu assumi por causa da história da minha família. Simples assim. Eu falei, cara, esses caras trabalharam a vida inteira nisso. Aliás, hoje nós estamos comemorando esse ano
os 60 anos da Unify, os 56 anos da FEOB e os 50 anos da Academia de Letras, que foram 3 filhas, digamos assim, do meu avô, Otávio Bastos. E isso mudou a norma da cidade, sabe? Não é trivial você ver uma cidade do tamanho de São João, com menos de 100 mil habitantes, ter um centro universitário municipal, um centro universitário comunitário, que é a FEOB, ter um campus da Unesp e um Instituto Federal. Não é trivial. Você tem cidade do estado de São Paulo com mais de 100 mil habitantes, não tem nada disso. Sim. Por que eu não estava falando isso? Por que me levou a assumir? Basicamente isso. Continuar o propósito daquelas pessoas que criaram a instituição. Não apenas meu avô, obviamente ninguém faz nada sozinho, mas ele foi a cabeça desse movimento. Eu falei, cara, tem um chamado aqui dentro para eu fazer isso. Não sei explicar exatamente com muita racionalidade, não, sabe? Tipo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu falei, esquece planejamento. Nessa época você tava com o doutorado ali te coçando pra ir embora. Mas vem um pouquinho de empreendedorismo, eu acho que tem esse lado. Claro, pouco, claro. Hoje, por exemplo, eu não me imagino ser um pesquisador. Eu ia ser muito infeliz, eu acho, sabe? Sabe, eu ficar lá dentro do laboratório, analisando proteína de carne, falei assim, putz, eu acho que não sei, acho que não ia rolar. Eu acho que eu ia abandonar. Mas foi muito mais coração do que razão. Sabe, assim, eu vou fazer isso porque se eu fizer isso, depois eu passo para esse cargo, depois eu construo aqui nada. Não pensei nada disso. Falei, cara, vamos nessa. E como é que foi essa primeira experiência, assim, nessa nova... Você comentou 34 anos, né? Que você tinha muito, muito novo mesmo, uma função dessa. Como é que foi essa primeira experiência? Como é que foi esse primeiro mandato? Como é que foi? Foi com muita insegurança, mas com muito sangue no olho, sabe? Eu acho que uma coisa compensou a outra. Muita gente me ajudou, claro. Muita gente. Os conhecidos e os anônimos. Muita gente que passou por lá que me ajudou demais nisso. Mas errei muito. Errei demais. Mas acertei muito também. E o bom de errar muito é que se você tiver humildade, você erra uma vez aquilo, né? Errar não tem problema. Você não pode errar de novo a mesma persistir coisa. Né? A mesma coisa, né? Então, errei bastante, mas acertamos bastante, transformamos no centro universitário, mudamos para cá, né? Para esse campus aqui, antes era tudo lá no centro. Então, fizemos aqui um campus universitário, né? Que você tem convívio universitário mesmo. Então, foi isso. Foi para ser mais específico na tua pergunta, Du, o que te moveu foi o coração. Puro coração, vou nessa. O segundo mandato não foi mais racional, digamos assim. Claro, que eu não fui contra a vontade, mas do tipo, num movimento, numa hora muito emblemática de o Brasil estava naquela crise de 2018, depois aquele final do governo Lula, e aí o Dilma entrando, era um momento muito, muito conturbado, que aí eu conversei bastante com o pessoal que estava lá, construímos esse meu retorno e acho que foi legal também, mas assim numa posição um pouco mais consciente, sabe? Vou entrar, vou fazer isso, fazer aquilo lá. Como eu disse, muitas coisas não consegui fazer, outras que nem estava planejado fiz, mas foi mais racional. E eu acho que é isso, né? Eu acho que o desafio da vida é a gente unir cabeça e coração, né? Isso é o desafio da gente. E esse percursinho aqui dá uns 2 palmos, mas significa alguns milhares de quilômetros, cara, você tem que andar demais. Que assim, não dá para ser só razão e não dá para ser só coração. Então, mas as coisas apaixonadas, que nem eu fiz da outra vez, não me arrependo não. Como eu disse, me frustrei. Cara, mas o ano que vem eu posso ir para os Estados Unidos. Vou pagar essa dívida. Mas é isso, então cronologicamente é isso, fui pelo coração. Sim, eu queria aproveitar esse gancho das criações, dos feitos que você falou, eu acho que também com tudo que a gente tá falando sobre fazer com coração, que você acabou de citar, tem 2 programas seus que ontem na pesquisa que eu tava fazendo eu acabei vendo, que é o Núcleo de Educação à Distância, que eu acho que chegou até a ter uma avaliação 5 pelo MEC, e um outro programa também com cursos gratuitos disponibilizados na internet também. Eu sei que você deve ter muitos feitos pela faculdade, mas eu queria que você comentasse um pouco desses 2 específicos, porque foram lendo ali sobre que eu mais senti também isso que você está comentando, assim, sabe? Que é uma coisa feita para o outro, é uma coisa que mexe com vida e que, se feito com o coração, assim, vem o reconhecimento também, assim. Vou te falar de 2 coisas, Du.
Então, pegando esse gancho teu, vamos falar da questão do EAD, né? Que é a gente credenciou o EAD na FEOB e a gente percebeu o seguinte, cara, lá atrás, lá em 1965, quando eles criaram a FEOB, por que eles criaram, não era a FEOB, era a Fundação São Joanense de Ensino, né? Virou FEOB depois que meu avô morreu, virou Fundação de Ensino Otávio Basso e depois o UNE quando a gente virou centro universitário. Mas por que eles criaram a Fundação São Joanense de Ensino do mesmo jeito que eles tinham criado a Faculdade de Administração e Economia, que é a atual Unify? Porque as pessoas que formavam no ensino médio aqui, que naquela época era outro nome, né? Era o clássico e o científico, ou se era muito rico, que estudar em São Paulo, ou acabou tua linha, velho. Deu de frente pro muro, não tem pra onde ir mais. Então eles criaram aqui, e aí isso prosperou e deu oportunidade, como eu disse, para muita gente estudar aqui. Muita gente. Hoje o nosso aluno, salvo alguns cursos tipo arquitetura, veterinária, assim, tem um aluno mais de uma classe, a maioria dos nossos alunos são alunos que trabalham e estudam. E se ele não tivesse aqui, talvez ele não conseguisse fazer isso em outro lugar, por simples questões de mobilidade, não dá para fazer isso. Bom, eu peguei aquilo e falei, caramba, e agora, como é que a gente faz para essa quantidade de alunos, e não só alunos jovens, mas alunos mais velhos um pouco, que não conseguiram fazer universidade na época, entre aspas, adequada. E o EAD se mostrou eficiente para isso. Agora, o EAD no Brasil começou pela porta do fundo. Cursos de péssima qualidade. Péssima qualidade. Claro, estou generalizando para reforçar o que eu estou dizendo. Então, em outros países que eu fui visitar, o EAD presencial é a mesma coisa. Inclusive a mensalidade é igual. E você, inclusive, escolhe. Cara, hoje eu não vou na aula, hoje eu vou aqui no computador. Hoje eu tenho uma aula prática, eu vou lá. Hoje é aula teórica, eu vou ficar em casa. E aqui no Brasil, não. Então, o que é que no Brasil posicionou por preço? Cursos muito baratos, e na maioria das vezes lá atrás, cursos de péssima qualidade, aula gravada, que não tinha interação, você dormia na sala. Mas as coisas melhoraram. Só que a gente tinha uma dificuldade. E fazer curso EAD é muito caro. Equipamento, tecnologia, é muito caro fazer isso. E cobrar barato. Então, algo caro que tem baixa receita. Cara, essa conta não vai fechar. Porque nós estamos numa cidade pequena. Então, a demografia nossa é pequena. Então, se eu andar 200 quilômetros, o nome da Unifiob é praticamente desconhecido. Né? Eu sou realista. Aqui no raio de 200 quilômetros tem muita gente do aqui, todo mundo conhece. Mas vai para lá de São Paulo. Se eu for para Osasco, quem conhece a FEOB em Osasco? Ninguém. Eu vou abrir um curso de EAD, um polo de EAD, ninguém vai matricular. Então eu precisava fazer o seguinte: eu precisava escalar onde eu posso escalar. O que eu posso escalar? Tudo que é no back-office, tudo que é atrás. Contabilidade, secretaria, produção de conteúdo, tecnologia, gente para trabalhar nisso. Então nós criamos uma rede. E a FEOB foi a primeira a participar. Uma rede em que a gente... Hoje são mais de 25. Tem instituições como a PUC do Paraná, que entrou, a PUC de Goiás, a Univale, Univille do Rio Grande do Sul. Então, tem muita universidade muito legal hoje que está nessa rede. Então, o que a gente faz? A gente compartilha tudo que é back-office. Então, cada um tem seu professor, cada um tem sua coisa, mas tudo que é em comum, a gente compartilha. Isso deu para a gente possibilidade de escalar, mesmo estando num lugar que baixa a demografia. Então, hoje, se eu tiver 5 mil alunos de EAD, meu EAD é superavitário, eu consigo bancar. Por quê? Porque todo o resto eu divido. Então, foi uma sacada muito legal. Então, aí sim a gente conseguiu abrir oportunidade para a gente estudar. Criamos polo em Poços, polo em Mogi Guaçu, polo em Araras, que muita gente estuda por estar lá. Esse é um ponto. O outro programa que eu queria falar, que eu não sei se é desse que você está falando, mas não tem problema, eu já vou pegar, vou assumir que é esse, que é um programa que chama Símbia. Esse programa me emociona quando eu falo dele. Em 2018, 2017, sei lá, eu fui num congresso em Salamanca, na Espanha. E eu entrei numa sala, tinha acabado a sessão que eu fui ouvir, e estava uma sala cheia de gente. Eu entrei, fiquei ouvindo um reitor da Universidade de Los Andes, que fica em Bogotá, na Colômbia, falando de um programa que chama Quero Estudiar. Em tradução simples, ficava Quero Estudar. E aí
eu me encantei por aquilo. Foi assim, 5 minutinhos que eu li, falei, puta, que negócio legal. Aí eu fui lá, me apresentei para ele, trocamos cartão. Uns 2, 3 meses depois me convidei para ir lá para Bogotá. Falei, eu vou aí, quero conhecer esse negócio. E ele, claro, me recepcionou super bem, passei 4 dias lá conhecendo. Como é que é esse programa? E aqui a gente teve que trocar de nome, porque eu queria colocar Quero Estudar. Só que o Quero Estudar já é nome de uma plataforma que oferece bolsa, Quero Educação, tem um monte de... Então não dava registro. Então a gente colocou o nome de Símbia. E símbia vem de simbiose. Simbiose é quando 2 seres se juntam que os 2 são beneficiados, né? Isso vem da biologia. Então, esse programa chama Símbia. Como é que funciona isso? A versão lá colombiana é um pouco diferente, mas a gente, de novo, copiou e adaptou. Eu vou nas escolas estaduais, escolas públicas de ensino médio, e chego para o diretor e falo assim, me indica um aluno que está terminando agora o ensino médio, eu não quero saber da nota dele. Não é assim para ver o melhor aluno, quem tem mais nota. Não, eu não acredito. Se eu estou falando que isso não é importante para mim, eu vou praticar. Fala um cara que assim, esse cara não tem condição de estudar, mas é um puta de um potencial. Se você não conhecer, você está no lugar errado, porque você passou no mínimo 3 anos aqui no ensino médio, fora no ensino fundamental, né? Então, nós somos em 65 escolas aqui da região que tem ensino médio. Aí me aponta um nome. O Dudu. Dudu, da escola Joaquim José. Vem aqui. Você vai estudar de graça aqui na FEOB. Você vai ter bolsa 100% integral. No curso que você escolher. Não é assim, tem vaga sobrando lá em, sei lá, licenciatura em Química Quântica. Não. É o curso que você escolher. Inclusive, se você não souber que curso, eu vou te ajudar a escolher. Vou te dar uma orientação vocacional. E aí você vai estudar o tempo todo aqui. Qual o compromisso que você tem comigo? Você não vai assinar uma folha de papel, você não vai assinar uma dívida, não é financiamento, não é empréstimo, é dado. Só que quando você formar, se você for um advogado, um enfermeiro, um biólogo, sei lá o que você vai escolher, um arquiteto, quando você tiver condição de pagar, você vai procurar esse programa e você vai adotar um aluno. Você vai falar assim, aquele Zequinha lá que está no mesmo lugar onde eu estava lá atrás, agora não precisa ser sozinho. Então a gente criou um programa de doação. A gente não fechou o ciclo ainda porque as pessoas ainda não formaram. Mas todo ano, então, a gente coloca a gente para frente, é confiança. De novo, então assim, não adianta eu ter um papel assinado que ele vai me pagar depois. Se o cara não puder ou não quiser, eu falo... Mas só que você marcou com emoção nunca de novo. Nunca mais ele vai esquecer isso. Lógico, nunca mais. E tem outra, nessa sessão de solene, a gente chama família. Nossa. Pai, mãe, irmão, todo mundo fala assim, ó, você está se comprometendo a fazer isso. Se ele virar as costas e nunca mais olhar pra gente, tem que fazer. Mas eu duvido que ele faça isso. Duvido. Ele pode não conseguir, faz parte da vicissitude da vida. Mas se ele puder, ele vai procurar a gente e falar assim, eu quero contribuir esse programa. Não só ele, qualquer um pode fazer isso. Então é um programa que tem uma compliance muito legal, que tem uma contabilidade separada, que tem uma conta separada, que as pessoas podem doar, porque todo o dinheiro lá, aquele dinheiro não vai nem um centavo para o custeio da FEOB, limpeza, manutenção, nada. É tudo direcionado para esses alunos. Então, hoje só a FEOB que Quando que começou isso aí? Faz 3 anos. Caramba, eu não conhecia. Não. Chama Símbia. Então, eu acho que a gente devia dar mais divulgação para isso, que é um programa muito interessante. Porque provavelmente qualquer pessoa pode também. Qualquer pessoa pode. Então, com certeza. Lá na Colômbia, você tem uma pirâmide de doação que é o seguinte: mais ou menos uns 10 doadores doam mais de $500 mil por ano. Grandes empresas, grandes famílias. Os números eu não sei se estão exatos, mas a ordem de grandeza é essa. Mais ou menos uns 6 doam muito dinheiro. Uns 1.000 doam entre 100 e $500 por ano. E daí uns 200, R$300 por mês. E mais de 7.000 doam em torno de R$50 por mês. Tem muita gente doando pouco. Só que muita gente doando pouco vira bastante. Não, vira um volume, sim.
E aí eles conseguem colocar muita gente para dentro. Então a ideia nossa é a gente continuar a transformar esses alunos para que esses alunos depois sejam embaixadores nossos para divulgar esse programa. Então é isso, eu vou escola por escola, peço uma indicação, eles entram de graça, estudam, se formam, e o compromisso que ele tem com a gente é o seguinte: quando você puder, do jeito que você puder, na quantidade que você puder, no ritmo que você puder, colabora. Porque cada um que formou lá, que colocar R$100 por mês, cada 10 já dá outro aluno, entendeu? Você vai multiplicando, é um jogo do bem, por isso que chama Símbia, porque as pessoas se ajudam. Então, baita de um programa. Eu fico muito... Recentemente, agora a gente fez uma solenidade, agora, esse ano ainda, estava na pandemia, a gente fez virtual, porque não tinha outro jeito, de colocar esses alunos para dentro. E, cara, é muito emocionante. Não dá nem O relato das mães falando assim, porque os caras, assim, é gente que não tem recurso, e o gabarito que a gente pede para os diretores de escola é essa, é gente que tem potencial. Não é gente que tem potência, não é o cara que tira 10 em tudo. Pode até ser que seja, mas não é essa a regra. Eu não quero que você pegue o melhor aluno que tirou 9,999. Pode ser que seja mesmo, mas pode ser que tem gente que não tenha isso, porque tem famílias estruturadas às vezes tem que trabalhar. Então, a performance acadêmica dele não é tão boa, só que o cara é um avião. É esse cara que eu quero. Então, é um programa Símbia. Muito legal. Quantos alunos hoje faz parte desse projeto? Mais ou não menos, sei dizer, mas uns 100 e poucos. Caramba, muita gente. É. E junto com isso, a gente colocou no mesmo balaio, digamos assim, o programa que a gente tem com os Rotaries, né? A gente tem um programa com Rotaries de... Eram mais de 20 cidades já. Que aí a metodologia é diferente, a metodologia do Rotary, eles que criaram esse programa e a gente é parceiro. Que eles aplicam uma prova para os alunos melhor aluno da escola pública. E a gente está desde o início com eles. Caramba, que legal. Então eles estão mais... outra turma, mas a gente trata do mesmo jeito. Porque o jeito de entrar é diferente, mas o objetivo é o mesmo. Gente que tem muita capacidade e que não tem grana. Então, para eles todos a gente fala, cara, depois volta. A lei do universo é isso, volta. A prosperidade não é quem acumula. A prosperidade é quem faz girar, fazer o bem para os outros. Então, do mesmo jeito que fizeram para você estava desesperançoso. Ver alguém deu a mão para você e falou, cara, vem aqui. Esse cara, a gente tem certeza que mudou a vida dele e da família para sempre. É um cara que ia terminar o ensino médio, ia fazer algum bico, ia ser... A gente trouxe ele para virar um advogado, para virar um veterinário, para virar um arquiteto. Ô, João, você sabe que você já arrumou 2 embaixadores pro Símbia aí. Depois você me fala como que funciona, porque qualquer coisa boa tem que ser compartilhada. Vou mandar uma Manda o link até já pro pessoal que tá acompanhando a gente. Dá uma olhadinha na descrição. A gente vai fazer questão de estar colocando divulgando aqui nesse programa. Pro pessoal que tá acompanhando na rádio, a gente tem que lembrar disso agora também. Procura no Google. Acho que mas a gente vai... nas nossas redes também, se vier aqui, vai encontrar. Vai achar. Tá, legal. E ajuda, né? Eu acho que é mesmo que for com empresas, entendeu? Empresas que podem, às vezes, destinar, tem questões tributárias, inclusive, que tem isenção de imposto. Isso, obviamente, a gente está capacitado para responder. Então, a gente não quer um doador de $1 milhão. A gente quer um monte que doa 50, 100 reais por mês. Às vezes, é uma sentada no boteco, você já economizou 3 cervejas, você ajudou a mudar a vida de alguém, cara. E muda a vida de alguém. Perfeito, maravilha. Ó, pra você ver, São João... João, o Give tá ajudando pra gente poder descobrir, garimpar essas coisas que você vê. A gente não sabia, eu mesmo não sabia. Pior que tem muito disso também. Tem muita coisa boa que tem aqui na cidade que a gente não... Se o Dudu não fala isso, eu não ia falar, você acredita? Então... Foi bom. E é um mega no projeto, meu Deus. É fantástico. Parabéns, viu, Eu acho que teve, não lembro qual outro convidado, que também acabou numa coincidência, assim, de uma pergunta, falou, acho que foi o David, será? O da Energy, que falou de algum programa também, assim, e precisa... E não acredito em coincidência. Foi o Fabinho Vaz de Lima, mas é um projeto piloto nesse ano. Verdade. Que agora, puxa, não vou lembrar, mas é um projeto também bem, não de educação, mas tem a ver com... É meio que um ensino... Eu também não quero falar besteira aqui, tô falando bem superficialmente, mas é como se fosse um ensino mais técnico, básico, assim, um método diferente de ensino desse tradicional, também voltado para... O empresário adota uma sala de aula que tem aula
Mas são aulas, acho que em alguns espaços compartilhados. Por exemplo, até aqui pra em você ver, às vezes igreja, né? pode se conectar, entender. O Fabinho Vagelinho, Vaz, você vê no podcast dele. Eu vou ligar pra ele. Fabinho, a iniciativa deles lá, ele também conta mas com parece que é uma franquia. É uma franquia tá que eles estão com acho, piloto. Com mais de 6 mil alunos já, um negócio... acho que é a franquia a inteira. franquia toda, né? A franquia... Porque é um modelo de franquia mesmo do terceiro setor, ensino, é verdade, sabe? é uma franquia terceiro setor. O que a gente setor. está fazendo agora para esse ano, já além dos cursos tradicionais, o que a gente está buscando é o seguinte, virando a página já. O Brasil está com um apagão de gente na área de TI. Não vai ter, cara. Não vai ter. Então, assim, gente sendo contratada. Tem dois apagões que a gente vai ter fortes. Então, quem está ouvindo a gente. Nós temos a Octa aí. Vai nisso. Exatamente. É TI e gente para gerir o ESG. Essa sigla do ESG, que é o Environment, Social e Governance, né? Meio ambiente, governança. Exatamente. Então, não tem, isso vai pegar. Acho que já pegou. Ele tá achando que é modinha, não é modinha, não. Esse negócio vai pegar. É. O consumidor dos países ricos que compram da gente quer saber que produto é esse. Se tem carimbo de carbono neutro, se tem governança, se tem fair trade, ou seja, se não vem de lugar que tratam mal os empregados. Esse negócio vai pegar. Mas já tem, eu falo porque a gente já tem algumas empresas que aqui no Brasil que passa por auditoria para ver se não faz negócio. Não pode nem investir. Não faz negócio. Exato, é isso mesmo. No compliance deles está escrito, se não tiver o CIA do ESG. Mas quem toma conta disso no Brasil? Não tem ainda. Então, tem que formar, isso que eu estou falando. São profissionais dessa área e profissionais na área de TI. Esse o computador não vai pegar por enquanto. Então, esses dois. Então, nós estamos trazendo o ano que vem uma série de cursos na área de TI, principalmente de formação inicial, curso técnico. Perfeito. Rápido, sabe? De gente que já começa a poder pôr a mão na massa. Nós não vamos formar um arquiteto de TI. A nossa empresa está com deficiente de mão de obra nisso. Tô te falando, não acha? Já, isso que nós estamos uma cidade pequena, né? Não, pequena imagina. Não. Vocês estão iniciando, não pequeno. Não, a cidade nossa que é pequena. Exatamente. Entendeu? Uma cidade com 100 e poucos anos. Você pega imagina, às vezes, né, São Paulo, a demanda que tem, às vezes. A vantagem, se é que é uma vantagem, é que hoje você consegue contratar gente em qualquer lugar do mundo, né? Você não precisa morar aqui mais, né? Então tem muita gente contratando indiano, que são coreanos, coreano é mais caro. Mas na parte de desenvolvimento, sim, mas na parte de infra tem que ser mais local. Tem que ser presencial. Presencial, isso que pega. Para desenvolvimento, por exemplo, a empresa nossa na área de marketing, a gente tem gente de Rio de Janeiro. Agora é todo Acre, né? Tá contando um cara do Acre. E se a gente fosse tivesse amplo domínio de inglês, por exemplo, a Índia é um país que está bombando. Fantástico. Já vou falar. Mão de obra excelente. A Índia, eu visitei uma universidade indiana. Cara, eu cheguei num lugar e falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Um mau cheiro. Tô falando sério, cara. Assim, hoje eu sinto, parece preconceito falar, mas lá a impressão que eu tive foi essa. Um lugar sujo, do seu ponto de vista, assim, no Brasil tem também, claro que tem. Mas nós tô numa bolinha aqui, né, que fala assim, pô. E aí, eles têm um cheiro diferente. Eu não sei se é por causa do curry que eles comem, tem um cheiro diferente. E a primeira vista eu falei, meu Deus, eu atravessei o mundo para vir aqui, o que eu tô fazendo aqui? Olha que preconceito. A hora que eu entrei na universidade, comecei a conversar. Primeiro, as pessoas muito, mas muito amorosas. Muito. Pensa num povo bom. Esse que eu conhecia, uma amostra pequenininha. Eu fui em Nova Delhi e em Bangalore, as duas cidades que eu conheci. Nossa, que povo amável. Te recebem, cara, com aqueles negócios de lírio, assim, aqueles colares, te abraçam. Nossa, que povo bom. A única coisa que eu não me teve foi com a comida, mas... E aí, eu vi um aluno, juro, de chinelo havaiana, calça meio puidinha, assim, calça meio tudo, sabe, meio mulambentinho, assim, e de novo, o preconceito bateu. Eu falei, putz, os caras... E aí, mas eu venci isso, eu falei, eu vou conversar com ele. O inglês dele mais difícil, o meu também, né? Ele deve ter pensado a mesma coisa, mas nós nos comunicamos. E aí ele estava com um celular, de um aplicativo que ele desenvolveu, que ele colocava assim, ele estava com um jornal, né? Que estava escrito em hindu, não entendia nada, mas ele focava na imagem. E duas imagens, uma do Messi, tinha um Messi no Barcelona, ele estava jogando, comemorando um gol, uma fotografia. A hora que ele colocava o aplicativo dele nessa fotografia, aparecia
o videozinho do gol do Messi. Você tá brincando? É. Pela leitura da imagem, Já localizava o vídeo. localizava o vídeo no YouTube e trazia pra cá. Deus. E aí depois eu fiquei, porra, negócio legal, mas Pra pesquisa. que aplicação é? Aí ele pegou um livro, foi lá, vem aqui, vou te mostrar. Ele entrou dentro da sala, uma sala assim de teto de amianto, lousa, tudo poída, sabe, meio descascando. Então, de novo, lembrando do Zeferino Vaz, interessa é o neurônio, não é a infraestrutura apenas. E aí ele pegou um caderno um livro de física e tinha uma ilustração de uma engenhoca lá, uma polia, pra lá e pra cá. Ele filmou de novo, aparecia a explicação de como é que aquele negócio funcionava. Entendeu? Você não tá entendendo direito. Pá, aparece o tutorial de como é que aquilo lá funciona. E ele que criou, velho. Ele que criou. Aí eu falei, cara, é isso. Nossa, eu me senti muito mal de ter pensado aquilo que eu tinha pensado. Mas tudo bem. Tô falando pra vocês aqui o que eu digo. Serviu demais. A viagem pra mudar até a tua concepção de vida mesmo, de uma maneira geral. Mas você sabe que até acho que foi o Dede que falou, né? Que às vezes dos lugares mais improváveis vem essa inovação, os melhores. Né? Eu acho que, sei lá. É bom pra cair ficha pra gente. Sim, lá porque a questão material eles são vista muito, de uma outra maneira também. E aí depois eu fiquei conhecendo alguns, tem indianos lá assim, bilionários, né? Os caras são muito ricos. Deve ter cidades lá também. Tem, por exemplo, a Infosys, não sei se você já ouviu falar da Infosys, é uma empresa indiana, que ela aparece muito em patrocínio de jogo de tênis, esses Grand Slam, e tem tudo a Infosys na propaganda. Cara, eu conheci o Google lá no Vale do Silício. E eu conheci a Infosys lá em Bangalore. O Bangalore é o lugar do desenvolvimento tecnológico da Índia. Mas é 4 vezes maior que o Google. E legal. Sabe? Um lugar legal. É uma cidade enorme, com gente, tudo funcionando. Então tem muita coisa boa lá. Mas o aspecto que eu ia falar era diferente. Era outra coisa, quer dizer. Tem muita gente rica, né? Só que os caras, cara, são uma simplicidade que você não faz ideia. De chinelinho de tiro, assim. De sari, sabe? Aquele vestimento deles assim. Campo típico, né? Você não dá nada. Ô, João, você comentou sobre sua ida ao Google, ao Vale do Silício. Eu cheguei a ver que você concorreu, representou o Brasil lá. Conta pra gente como é que foi essa história, aproveitando já esse gancho também. Como é que foi? Se foi dessa vez, que nessa ida? Não, foi outra vez. Eu fui... Isso é Tem o crossfit aqui, pra dar uma sensação de terremoto. Crossfiteiros? Mas não pega não, pra falar sério. Eu sou meio fanatiquinho disso, né? Vai lá embaixo, falar pra eles parar. Subir na corda, vamos lá. Eu admiro muito pra eles, mas pode ver que eu não sou, né? O meu físico denuncia. O que ele tá falando mesmo? Então você concorreu, foi 2 vezes. Uma eu fui fazer essa visita de prospecção, que a gente visitou lá Google, Singularity University, Facebook, que mais? Fomos em algumas universidades muito disruptivas lá. Então lá eu conheci uma universidade que chama Minerva, que não tem campus. Você matricula, 6 meses você fica na Inglaterra, os próximos 6 meses você fica na Itália. Tem professor, mas não tem lugar. Caramba. E a outra eu conheci, chama 42, você já ouviu falar? 42. Essa não tem professor. É um prédio enorme, com puta de uns computadores assim da Apple, que aluno ensina aluno. Não tem professor nenhum. E é só para de tecnologia. Então, qual que é o teu objetivo? Cara, você precisa desenvolver... Qual que é o problema? Sei lá, abastecimento de água aqui em São João. Tá? Você vai desenvolver uma solução de software para esse problema. Como é que você vai fazer isso? O problema é seu. De quando em quando, de etapa em etapa, você tem que apresentar, e você tem que ter toda a memória, ter os códigos escritos, como é que você chegou lá, e você tem 500 alunos, estudantes igual a você, para você ir atrás de pegar as habilidades que te faltam que o outro tem, e vice-versa. É uma hub de ensino ali, né? É ali que as coisas acontecem, entendeu? E aí depois, da outra vez que eu voltei, foi de falar um pouco dessa questão de inovação, quando a gente assinou o Google for Education,
que a gente foi a primeira instituição aqui do interior de São Paulo a trazer o Google for Education, que foi muito legal agora na pandemia, né? Quando deu a pandemia, a gente estava prontinho. Falei, eu só virar a chave. Sobre a gestão da pandemia. Porque passou pela sua gestão. Foi até final de 2020, né? Foi. Não, na verdade, eu era para ficar... era para sair em abril de 20. Aí veio a pandemia em março. O cara falou, cara, você não pode sair agora. E aí eu concordei. Eu também fui com... porque foi bem... Estourou... Não, um mês antes de eu sair. Então, como é que eu largo o pepino pro que vai me suceder? Como que foi isso? Eu sei que estava preparado, mas, nossa... Como que foi esse momento? Até uma dúvida aí. Nós tínhamos... Acho que toda... depois da instituição de ensino... Da onça morta é fácil chutar, né? Mas, assim, foi punk, né? Porque a gente errou muito, né? A gente, país, eu não vou entrar nessas questões, mas a gente fechou cedo demais. Porque não tinha nada, mas fechou. Por quê? Porque deu um caso Estou fora, um caso assim, o cara fecha tudo. Então a gente fechou cedo demais. Volto a dizer, depois que passou é fácil só analisar. Mas na hora é o que tinha que fazer mesmo. Eu não sabia, velho. E aí a gente decidiu isso no sábado, na segunda-feira tava todo mundo assistindo aula em casa, porque a gente já tava pronto. Vocês já conseguiram 2 dias. Não, já tava pronto, tava todo mundo instalado. Eles já tinham aula à distância. Todo mundo tinha aula à distância. Já existia esse formato aí por causa do Google. Já por causa do Google for Education. Então todo mundo tinha sua senha, todo mundo tinha seu e-mail, todo mundo tinha sua sala, todo mundo tinha professor. Foi só passar todo mundo. Quer dizer, nem todo mundo dos professores. Sim. Os alunos já tinham a sua sala. Foi só virar a chave. Foi trabalhoso, o pessoal teve que ralar, Sim. Mas não estava pronto. Obviamente não para uma pandemia, mas a gente estava pronto para o ensino virtual. Ô, João, a gente normalmente faz um intervalinho. Antes de ir para esse intervalinho, vou fazer uma última perguntinha. Vendo tudo que a gente está falando, você acredita que uma das principais características, pelo que eu pude perceber, assim, de uma universidade, de uma faculdade, é a questão de adaptação, sabe? De se adaptar ao tempo, aos alunos, às gerações que mudam a cada 3 anos, a cada vez mais. Você acha que uma das principais características para uma universidade ter sucesso é essa questão de adaptação rápida, assim? Acho. Você pode falar também em flexibilidade, você pode falar em velocidade, tá tudo nesse pacotinho de adaptação. Mas acho que sim. Acho que a lei de Darwin aqui faz muito sentido, né? Se adaptar mais rápido. E acho que aí a gente tem algumas desvantagens por ser uma instituição pequena, né? A questão da escala, que a gente tem que resolver através de rede. É uma questão de que você tem dificuldades de investimento em tecnologia de ponta, que você tem que também resolver isso através de parcerias. Mas o fato de ser pequeno fica mais ágil, né? Mais rápido. Perfeito. Então vamos pro intervalo? Vamos pro intervalinho. Só antes de ir pro intervalo, lembrando que eu esqueci de falar no começo, lembrando que o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark, com a Octa Soluções. Siga a gente nas redes sociais para conhecer nosso trabalho. Pan também, né? E agora também com a Jovem Pan, para você que está assistindo no rádio aí também. Muito obrigado pela audiência. A gente volta já, rapidinho. Voltamos do nosso intervalo, a gente está recebendo o João Otávio Bastos aqui hoje, agradecer já de antemão, João, muito obrigado pela presença, pela conversa, tenho certeza que o pessoal de casa já tá adorando e já adorou muito também, muito obrigado. Dando continuidade aqui no nosso papo, para encerrar a gente tem uns rituaizinhos nossos aqui, e o primeiro é perguntar algumas referências da pessoa que vem aqui. Teria algum filme, algum livro, alguma coisa que você indicaria pra gente de casa, que tem essa intenção de... Eu acho que a gente pode levar no sentido de gerir pessoas, assim, sabe? De lidar com pessoas, né? Melhor dizendo. Então, nos bastidores que você estava falando disso, não me ocorreu nada, né? Aí eu falei, ele vai perguntar na hora e eu vou lembrar alguma coisa. Continua sem me ocorrer nada. Não, mas às vezes uma pessoa, poxa, essa pessoa foi uma referência. Sabe que eu leio muito. Pelo menos eu li muito. Na pandemia deu uma trancada, sabe? Eu não sei se foi ansiedade, o que foi. Eu fiquei muito ansioso. E aí eu não conseguia ler, cara. Eu lia um parágrafo, eu já queria ir pro fim da folha, da página. Aí eu mudava de página, eu falei, caramba, o que eu li na página anterior? Eu não tinha absorvido nada. Então a ansiedade me atrapalhou muito a leitura. Mas aí agora eu estou voltando, eu costumo ser um bom devorador de livros. Então quem lê muito fica com dificuldade para indicar um livro, sabe? Quando você lê um só, fala, eu li esse livro aqui, é fantástico. O cara só leu aquele. Mas tudo bem, eu leio muito. Eu posso dizer o livro que eu estou lendo. Aliás, eu vou lembrar. Tá vendo? Vai falando, eu vou lembrando. Tem um que eu chamo Copie como Ladrão.
O título é meio estranho, mas é isso. A gente falou aqui nos blocos anteriores de como é que você copia e cola as coisas. Sim. Né? Então, esse se chama Copie como um Ladrão. É um autor americano, ele que mora em Austin, no Texas, e ele fala exatamente isso. Como é que a humanidade perde tempo demais tentando reinventar a roda se a coisa está no teu nariz e você não vê. É um livro em pretinho, assim, bem pequenininho, fantástico, muito, muito disruptivo. Tem um outro livro que chama Abundância. Esse eu estou lendo agora. É do Peter Diamandis. Peter Diamandis foi um cara que ajudou a criar a Singularity University lá no Vale do Silício. É muito legal esse livro. Porque ele, ao contrário do que a humanidade pensa, a gente está melhorando muito. A gente está melhorando. Né? Ele traz números, não é as coisas assim, eu acho. A gente está melhorando. E aí, como é que isso impacta a vida das pessoas, né? Então, eu lembrei do Ariano Suassuna, tem outro cara que eu adoro ver as palestras dele. Ele falou assim, rapaz, o otimista é um bobo, o pessimista é um chato. Eu gosto de ser um realista esperançoso. Ou seja, o cara olha o que está acontecendo, mas tem esperança que a coisa vai melhorar. E esse livro chamado Abundância é muito legal, porque ele traz evidências e números de como é que a humanidade está melhorando. E ao invés de a gente ficar naquele coisa de que bom era o tempo lá para trás, ou as coisas hoje estão muito piores. Não estão. Quando você pega índice de mortalidade infantil, expectativa de vida, acesso a bens de consumo, as coisas estão melhorando. Claro que tem mazelas decorrentes disso, mas no modo geral o filme é positivo. E isso te dá uma expectativa muito legal de fazer as coisas, sabe? É essencial falar disso, falar dessa melhora, porque muitas vezes a gente tem essa sensação, mesmo, lá no buraco, lá atrás. Mas o que a gente evoluiu, e sabe que no Brasil ainda, nesse curto período de tempo que a gente tem ainda de redemocratização, sabe? São avanços tão... Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida que a gente melhorou. Agora, quando as pessoas falam meu tempo a gente era melhor, não é porque o tempo delas era melhor, porque eles eram novos. Com 18 anos tudo é bom, gente. Com 15 anos tudo é bom. Então não interessa onde você estava. Com 15 anos você tem memórias boas de brincar, de fazer farra, de fazer um monte de coisa. Então, esse livro, Abundância, certamente se eu ficar pensando, fazer listinha. Não, mas... E uma outra coisa que eu tenho, eu não guardo livro, sabe? Eu tenho poucos livros. Então, eu vou juntando de caixa e eu dou. Passa. Eu vou juntando de caixa e eu dou. Que é aquelas coisas de fazer as coisas circulares, sabe? E quando, eventualmente, eu quero ler um livro repetido, aí eu vou para onde eu doei, vou lá e pego, leio de novo e devolvo. Eu não tenho muita memória de livros assim, mas o que eu estou lendo atual é esse Roube como um Ladrão é legal. Roube como um artista, não roube como um ladrão. Roube como um artista. Porque ele fala, inclusive, que os artistas, ele começa daí, de pintura, que eles copiavam do outro, entendeu? Obviamente que eles davam os traços deles, mas tudo era copia e cola, vamos embora. E as coisas vão mudando. Então acho que é isso, gente. João, perfeito. Pra encerrar de fato agora mesmo. Encerrar de verdade? De verdade. A dica que a gente sempre pede pra alguém que tá entrando nesse meio de educação, seja um professor, seja ou até mesmo um aluno, sabe assim, o que a gente leva pra dentro do meio acadêmico, assim, sabe? Uma dica nesse sentido. Difícil dar dica, né? Fica parecendo conselho, mas assim, eu posso falar um pouquinho da convivência que eu tenho. Acho que você que perguntou no início aí por que a picada dos sinos do ambiente, né? Cara, primeiro, viver com gente mais nova que a gente. Eu acho que isso deixa a gente... nós vamos morrer... tomara que a gente morra velho, morra jovem, o mais idoso possível, sabe? Então, não interessa a tua idade, seja jovem sob o vista de aprender coisas, de nunca achar que está pronto. E esse ambiente é muito estimulante para isso, né? De você fazer esse tipo de troca, de compartilhar as ideias, pensamentos. Então, o ambiente universitário não te deixa envelhecer. Você vai ficar idoso, mas não vai ficar velho. São coisas diferentes. A outra... Então, assim, falar de dica, que eu sempre falo para os alunos, quer seja nos primeiros anos de curso, quer seja nas colações de grau, que é um ambiente que, como eu te disse, eu gosto demais, é assim, cara, não fica muito preocupado com o teu planejamento, sabe? Não perca muito tempo pensando no que você vai fazer, gastando tempo demais, se preocupando com antecedência, ficando preocupado com os passos certinho que você vai dar. Não vai acontecer, velho. Não vai acontecer. Escreve o que eu estou te falando. Preocupe-se em estar sempre aprendendo, em estar sempre com bons relacionamentos. Como eu disse, assim, hoje a maior riqueza que eu tenho
no meu ambiente de trabalho é a minha rede de contato. Eu conheço muita gente, mas não é gente de ter cartãozinho e falar com esses caras aqui. É gente que eu ligo, que eu converso, que eu falo, porque eu aprendo muito. Então, quando eu tenho algum problema, alguma solução, eu ligo para esses caras e eu aciono essa rede. Então, ter esses contatos é muito melhor do que você ficar decorando o capítulo de livro, mas muito melhor. Porque o livro vai estar lá, você consulta, o Google está aqui, ó. Aqui tem muito mais tecnologia embarcada do que o foguete que levou o homem para a Lua. Então, está aqui. Você ficar decorando isso? Não. Você precisa saber o que procurar e aonde aplicar. Isso é óbvio. Então, preocupe-se com os seus contatos, preocupe com tratar bem as pessoas e preocupe com os valores. E a questão que você falou aqui da adaptação, flexibilidade, isso vale para as instituições, mas vale para as pessoas, né? Aquela coisa, eu sempre fiz assim e deu certo, não vai rolar. João, muito obrigado pela conversa, agradeço, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou. E uma coisa que a gente prega muito aqui no nosso podcast é a utilidade, sabe? Então eu tenho certeza que muita gente que consumiu vai levar de fato isso para a tua vida. Muito obrigado. Ô João, te agradeço demais. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer um pouquinho assim pessoalmente. Fiquei muito feliz. Parabéns pelo projeto Simba, acho que isso aí é algo revolucionário aqui para nossa cidade. Vê na descrição aqui que a gente vai deixar o link e, se possível, sabe, tira um tempinho para tentar conhecer o projeto e, se mais possível ainda, ajudar. Só de divulgar já tá ajudando. E assim, pelo seu tempo de vir aqui, sabe, isso aí eu acho que é uma contribuição muito grande pra gente que tá aqui vendo e pra quem tá em casa também acompanhando. E assim, pode contar com a gente pra divulgar aí, quando tiver outros projetos também, a gente tá aqui à disposição. E, Manuel, obrigado. E vamos que Você vamos. Quer colocar alguma última coisa? Claro que quero. Quero agradecer, né? Agradecer. Deu trabalho pra gente achar uma data aqui. Eu agradeço a compreensão também das marcadas e desmarcadas e remarcadas que a gente fez. Mas, de fato, as coisas estão corridas, né? Eu preciso desacelerar um pouco. Eu cobro de mim isso mesmo. Então, que tempo gostoso que eu passei aqui. Fiquei muito, muito contente de estar aqui. Então, obrigado pelo convite, Dudu, Laércio, meu xará que está atrás nos bastidores ali, comandando aqui a tecnologia. Foi um prazer estar aqui, o ambiente de vocês aqui muito agradável, vocês estão de parabéns, tenho certeza que vocês vão voar, eu cheiro isso. Então, o ambiente de trabalho, vocês têm um futuro brilhante pela frente. Obrigado. Só não façam muitos planejamentos que não vai acontecer do jeito que vocês estão falando, mas vai rolar, vocês estão no caminho certo. Gente talentosa, simpática, agradável, sensível. Só o fato de vocês estarem sensibilizados com o Simba significa que tem valores fundamentais aí dentro. E a gente precisa disso para ajudar a mudar, né, cara? Tem muita gente que precisa de ajuda. Muita gente. Não é ajuda de assistencialista, não. É ajuda de oportunidades. A gente vai fazer isso fazendo coisas. Então, estou à disposição. Evidentemente que tem muita gente interessante, talentosa para vocês entrevistarem aqui. Quando fechar o ciclo lá de tudo, no 1000º, 30º, não sei o quê, aí vocês me chamam de novo, que a gente faz questão mesmo de num futuro, tem muita coisa para acontecer nesses anos seguintes aí, tanto na tua vida. Vai que vai para os Estados Unidos, vai ter mais história para contar. Fazer de lá. É Pode isso, ser. João. Muito obrigado para você de casa que acompanhou, ou do carro, ou da onde tiver, que acompanhou, muito obrigado. Lembrando, só para encerrar, que o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. Siga a gente no Instagram para conhecer um pouco do nosso trabalho. E da Jovem Pan. Para você que ouviu a gente na rádio, até semana que vem. Para você que está ouvindo a gente no YouTube, se inscreva no canal e deixa o curtir, que ajuda muito a gente. Muito obrigado e até semana que vem também. Abraço!